Olá, meus amigos, eu sou Elisete Protásio, eu sou um dos membros do Lar Ismael e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o momento do Evangelho e hoje nós temos aqui para estudar o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, os itens 5, 6 e 7. E o título da lição é Pecado por Pensamento e Adultério. Antes de iniciar, vou pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que ilumine e esclareça os nossos pensamentos, que nós possamos ter a lição não só na nossa cabeça, mas principalmente no nosso coração e nos nossos atos no dia a dia da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então aqui, eu vou ler a lição e depois a gente conversa um pouco sobre ela. Então vamos lá. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Essa parte do Evangelho está em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Se a gente pegar a Bíblia e der uma olhadinha nessa parte que Mateus está narrando, né, para nós, a gente vai ver que Jesus ele está falando sobre vários mandamentos que Moisés tinham deixado para nós, né, a nossa direção, nossa linha de conduta que Moisés deixou. E como Jesus ele não veio negar a lei, né, como ele falou muitas vezes, mas dar cumprimento a ela, ele coloca todos os ensinamentos que Moisés nos deixou e acrescenta alguns pontos. Nesse caso, é sobre o pecado por pensamento, né? Sobre o que o nosso pensamento pode nos levar a fazer. Aí depois os espíritos continuam e vão ampliar também essa ideia do adultério. Vamos lá para o item 6. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Por quê? Se essa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória de seu Pai, acompanhado dos seus anjos. E essa passagem está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. É muito interessante, né, essa parte, porque ele fala aqui, né, que Jesus se envergonhará daquele que não seguir os seus ensinamentos. É um pouco óbvio, né? Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, mas quando a gente bota a cabeça lá para raciocinar, a gente fala, mas como assim ele vai se envergonhar de mim? Se ele veio ensinar o amor, veio ensinar tudo que é bom. Quando nós, né, somos criança e a gente faz uma coisa muito feia, não sei, comete algum erro, a nossa mãe às vezes na casa das pessoas, né, chega lá e quebra alguma coisa. O que a mãe sente da gente? Ela sente um pouco de vergonha, né? Porque meu filho foi fazer uma visita naquela casa, chegou lá, entrou, quebrou a louça da pessoa, quebrou aquele vaso que a pessoa tinha tanto carinho e a gente sente um pouco de vergonha daquilo. E o que a gente faz? A gente vai lá, conversa com o filho, olha, tem mais cuidado da próxima vez, tenta melhorar, né? Prestar atenção e pronto, passou. A mesma coisa são os ensinamentos de Jesus para nós. Quando nós estamos aqui na Terra e quebramos as suas leis, as leis divinas, as leis de Deus, eles vão sentir aquela pontinha de vergonha, vamos dizer essa palavra. Mas o que vai acontecer? Deus, na sua bondade, vai nos dar outra oportunidade
outra encarnação, para que a gente possa aprender a não ir ali, quebrar o vaso, quebrar as leis, e na próxima visita que a gente tiver aqui na Terra, sempre ir melhorando, sempre ir progredindo. E aí, seguindo aqui a lição no item 7. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Será? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e, pouco a pouco, se liberta das suas imperfeições, segundo o maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo. E, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, uma pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sobre toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então, essa lição, ela nos traz um questionamento muito importante, né? Sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Quando Jesus fala aqui no item 5, né, não adulterarás, e a gente pensa, né, que é só quando a gente concretiza o ato de violar alguma coisa. Adulterar também tem esse sentido de violar, né? Quando um homem trai uma mulher ou uma mulher trai o homem, existe uma violação da confiança que um tem para com o outro. E a mesma coisa, quando ele vai descendo aqui na lição, vai esclarecendo, ele fala que o sentido da palavra adultério é muito mais amplo do que simplesmente esse que a gente de cara já pensa quando ouve esse ensinamento de não adulterarás. Ele é mais amplo porque Jesus, quando ele veio, como eu falei, ele não veio para quebrar a lei de Moisés, ele veio para ampliar as leis de Deus no nosso conhecimento, né? Porque as leis de Deus são imutáveis. Ele usa a palavra, né, de adultério com um sentido muito mais amplo. E ele coloca aqui na lição que só de a gente olhar para uma coisa com maus pensamentos, que aquele já é metade do ato, né? Tem alguns dizeres que falam, né? Fala, olha, quando você pensa com vontade, você já está começando a realizar aquela ação. Então, quando é pro bem, é maravilhoso, né? Porque quando você fala, não, eu quero entrar para algum local que possa ajudar as pessoas, que possa realmente fazer a diferença na vida de alguém, eu quero aprender coisas boas, eu quero aprender uma boa profissão para que eu possa expandir o bem no mundo. Então você põe aquilo na sua cabeça e aquilo vai se realizando, as coisas vão acontecendo e dá tudo certo. A gente vê bastante isso nos projetos do Lar Ismael. Quando a gente pensa, não, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ajudar
de uma forma, de outra forma, de repente não, né? Mas as coisas vão acontecendo, nós vamos trabalhando e aquilo acaba acontecendo para o bem. A mesma coisa acontece quando é para o mal, né? Quando a gente ainda tem o nosso pensamento ali arraigado no mal, a gente concretiza aquilo, né? De alguma forma, porque o nosso pensamento, ele é vida, ele cria. Quando nós pensamos em algo, a gente já imagina. Quando a gente imagina, a gente cria uma imagem, ela se plasma. Então, os espíritos que estão ao nosso redor, eles veem esses nossos pensamentos. É como uma fotografia, né? Eles vão lá, ó, tá vendo ali? Tem várias fotografias. A gente pensou em Londres, vê uma cabinezinha que nem aquela na nossa cabeça. Pensa num familiar, já vem a fotografia da pessoa na nossa cabeça. E essa fotografia, ela é vista pelos espíritos que nos rodeiam. E o que pode acontecer com isso? Nós vamos receber boas influências pelo nosso pensamento ou más influências. Nós é que decidimos. Por isso que aqui na lição ele fala, né, de acordo, segundo a maior ou a menor boa vontade que nós empregamos na nossa evolução espiritual. Então, falando sobre os pensamentos, no livro Consolador de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na questão 53, tem uma referência muito interessante para a gente estudar. Eu vou ler porque é muito, muito bom para a gente saber e analisar. Então, é a questão 53. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Aí a resposta. Os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Quer dizer, que a gente orar e vigiar, né, que é uma lição que acho que toda mãe ensina para o filho, é algo que a gente deve fazer constantemente mesmo, porque é o que nos protege até de nós mesmos. Porque quando como fala na lição, vem aquele mau pensamento, a gente repele, já é um caminho para o nosso progresso, já é um caminho para a gente ir seguindo para o bem, né? Para quando a gente tiver que desencarnar, a gente tiver que ir para o mundo espiritual, que a gente vá numa condição melhor do que quando a gente chegou. E ele segue aqui. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. E aí ele vai falar depois de natureza inferior, então vamos falar do bem. Aqui, por exemplo, quando nós dirigimos o nosso pensamento para uma pessoa, que a gente faz uma oração, ou que a gente pensa naquela pessoa com amor, com carinho, né? A gente direciona para essa pessoa essa vibração boa, né? A gente manda aquele amor, aquela calma, aquela alegria de ter aquela pessoa na nossa vida, né? Quando a gente se apaixona, a gente tá ali pensando na pessoa, quando a gente vai encontrar, como que vai ser, tudo isso a gente tá vibrando, emanando, passando aqueles pensamentos positivos para aquela pessoa que a gente ama, né? E aí o oposto. Os de natureza inferior podem afetar o seu objetivo em identidade de circunstâncias quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Então aqui, quando a nossa vibração, a gente já pensa numa pessoa e já se sente mal, já deseja o mal, já quer que ela, eu quero que ela acorde e tropece, né? Vamos falar um exemplo bem simplesinho para não criar uma energia negativa muito grande. Então, a gente já direciona essa ligação, essa coisa ruim. Então a gente nem quer aquela pessoa perto da gente, mas a gente acaba, pelos nossos desejos do mal, criando uma ligação com aquela pessoa. Isso acontece sempre? Né? Não acontece sempre, é como ele explica aqui. Quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos.
Se aquela pessoa também está conectada ao mal, também está desejando mal para nós ou para outra pessoa, então isso realmente vai fazer uma conexão. Só que infelizmente uma conexão negativa, que mais para frente a gente vai ter que aprender a transformar em amor, né? Então os dois vão ficar conectados naquela energia negativa. Bom, e se a pessoa não se faz credora desses choques dolorosos? O que acontece? Ela não vai receber aquilo. Só que nós estamos emitindo aquilo. Então, nós estamos nos conectando, talvez não exatamente com aquela pessoa que a gente está desejando o mal, mas nós estamos nos conectando com outros espíritos que realmente não querem que nós que nós cresçamos, que a nossa evolução aconteça, e aí essa conexão de toda forma vai acontecer. Mas sabendo disso, né, o que é preferível nós fazermos? É a gente acordar e fazer, mesmo por aquela pessoa que a gente não tenha toda essa simpatia, fazer um bom pensamento e fazendo esse exercício de fazer um bom pensamento para aquela pessoa, ou a gente se conectar com espíritos que ainda não estão ligados ao bem, que ainda não desejam evoluir, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, até na lição do Evangelho aqui fala que nós vamos nos libertar das nossas imperfeições segundo maior ou menor boa vontade, em virtude do seu livre-arbítrio, porque Deus, na sua bondade, ele não força ninguém, né? A gente, como às vezes educadores, como pai, como mãe, a gente quer forçar aquela criança ou aquela pessoa a fazer as coisas do nosso jeito. Só que Deus, ele, na sua inteligência, ele fala, olha, quando o meu filho estiver pronto, ele vai crescer, né? Só que Deus vai colocando também as oportunidades, as facilidades e as dificuldades para que a gente queira fazer esse crescimento, para que a gente possa estar sempre indo para frente, nunca para trás, né? E aí, Emmanuel aqui, ele encerra essa resposta do item 53 assim: sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução dos seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Exatamente o que eu estava falando. Deus, na sua bondade e justiça, ele vai nos dando as oportunidades e vai nos encaminhando para o bem, né? O nosso destino é o bem, o nosso destino é a perfeição relativa. Então, sabendo disso, vamos acelerar um pouquinho, né? Vamos tentar repelir essas coisas negativas que vêm mesmo no nosso pensamento. A gente sabe disso, né? Ninguém pode ser falso e dizer, não, eu não tenho pensamento negativo pra ninguém, eu sou uma pessoa tão boa. Não existe, né? A gente até pensa isso do outro, né? Até falar, nossa, aquela pessoa é tão boa, tão maravilhosa, mas só cada um sabe o que vem no seu íntimo, né? Cada um sabe quais são os pensamentos, quais são as ligações espirituais, quais são as conexões que nós queremos fazer e que nós estamos fazendo de acordo com esses pensamentos. Então, e essa lição eu acho muito interessante, porque, claro, ela está no capítulo que fala sobre bem-aventurados os puros de coração. Então, que o nosso coração, que o nosso pensamento, ele possa sempre se voltar para essa pureza, né? Que Deus veio nos trazer através dos ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de propor a cada um que ouviu essa explicação um exercício que a minha irmã, Eliette, ela, num evangelho que nós fizemos no final do ano, ela fala assim, eu tô pondo um objetivo por vez. Então, cada ano eu quero melhorar uma coisa. E aí, ela falou de alguns exercícios que ela fala e eu achei muito interessante de a gente propor isso. Que assim, cada vez que um pensamento negativo vier na sua mente, vier na sua cabeça, que você peça ajuda para o seu anjo da guarda. Porque ele é o espírito que está ao seu lado, que mais quer a sua evolução, que mais quer que esses seus pensamentos, os nossos pensamentos, se direcionem ao bem. É algo
algo que nós podemos fazer diariamente. Porque toda vez que vier um pensamento, você pode achar uma forma, pode pedir para o seu anjo da guarda, você pode pedir, fazer um Pai Nosso. Eu fiz isso por um bom período na minha vida. Toda vez que eu vinha um mau pensamento, eu rezava um Pai Nosso. Eu ainda faço isso, porque eu ainda tenho maus pensamentos, né? E Santo Agostinho, ele fez assim, ele deixou isso muito claro pra gente quando ele fala que cada noite, quando nós formos dormir, que nós possamos fazer uma reflexão de todos os nossos atos durante aquele dia, para que a gente possa melhorar cada dia, né? A gente vê o que nós fizemos de errado e procurar corrigir. Então, esse também é um exercício muito bacana que Santo Agostinho já ensinou pra gente há tantos anos. Essa parte que Santo Agostinho fala, ela tá no Livro dos Espíritos, na questão 900, vou achar já, 919A. É muito interessante, se você tiver oportunidade, dê uma lida, porque também é uma forma de nós irmos nos direcionando ao bem. É uma forma de nós irmos aprendendo e com um espírito maravilhoso como Santo Agostinho. Ele também propõe esse exercício de nós, cada dia, passarmos um escrutínio, né? Passarmos uma peneira em todos os nossos atos e também nos nossos atos. Também são pensamentos, porque o pensamento é vivo. Então, nós podemos fazer também esse escrutínio, esse exercício de examinar todos os nossos pensamentos do dia. Se não todos, que a gente pelo menos pense, eu tive mais bons pensamentos ou mais maus pensamentos? Eu estou me ligando aos espíritos do bem, às falanges do amor ou às do mal? Quem eu quero ser? Como eu quero ser lembrado, né, pelas pessoas quando eu não estiver mais aqui? Essa é uma pergunta que a gente também pode fazer para nos ajudar a melhorar, né? A gente ajudar a ter forças para a gente seguir no caminho do bem cada vez mais. Eu acho que era isso que eu tinha assim para falar para cada um. Eu espero que vocês tenham seguido uma boa linha de pensamento comigo, que os dias sejam de muita luz, de muito crescimento espiritual, de muito crescimento moral, de muito crescimento material, que nós possamos aprender cada dia mais com essas lições do Evangelho, porque Jesus, ele nos deixou toda a conduta, ele nos deixou todas as formas de nós crescermos em todas as linhas da nossa vida. Então, se a gente puder seguir esses ensinamentos da melhor forma, com boa vontade, né, com ânimo de seguir realmente no bem, nós vamos conseguir sair dessa vida, ou antes de sair, já ficar muito melhores a cada dia, né? Então, que a gente consiga realmente passar por esses períodos difíceis, às vezes, que nós temos para viver, com paz, com harmonia e direcionando o nosso pensamento justamente para o bem, para o amor. E mesmo que coisas difíceis aconteçam na nossa vida, porque as dificuldades elas vêm, que nós tenhamos a calma de procurar nas lições do Evangelho, nas lições que Jesus nos trouxe, esse caminho para o bem, esse caminho de nós estarmos aqui na condição dessa primeira pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, né? Que nós cada dia tenhamos o trabalho mais bem feito. Eu desejo a vocês muita paz, muita luz. Se você gostou, você deixa o seu like. Se você não gostou, comente, converse com a gente, para que a gente sempre possa melhorar e seguir cada dia melhor, cada dia mais direcionado ao amor de Jesus, de Deus nosso Pai por nós.